Deixe seu joinha, se inscreva e ative o sininho. Deixe seu comentário. Qual próximo vídeo você quer que eu traga aqui no canal? O que foi o cubismo? História, características e artistas. As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, foi a obra que deu início ao primeiro movimento de vanguarda da Europa, em 1907. Sendo que a palavra cubismo vem da figura geométrica cubo. O cubismo foi um movimento artístico. Ele era caracterizado pelo geometrismo, pelo antiacademicismo e pela fragmentação. Sendo que ele foi o primeiro movimento das vanguardas europeias. O cubismo teve início em 1907, com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Enfim, os seus principais artistas são Pablo Picasso e Georges Braque, na pintura, Pablo Gargallo e Raymond Duchamp-Villon, na escultura, e Igor Stravinsky, na música. Contexto histórico do cubismo. No início do século XX, existia uma intensa rivalidade entre os países imperialistas da Europa. Em síntese, eles disputavam a supremacia e o controle dos territórios explorados, sobretudo, da África e da Ásia. No fim das contas, essa disputa resultou na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Além disso, nessa época houveram grandes inovações tecnológicas como, por exemplo, o telégrafo sem fio e o avião. Ou seja, foi uma época marcada pela velocidade nos meios de comunicação e transporte. Por outro lado, no campo da ciência, o físico Albert Einstein, 1879 a 1955, e o psiquiatra Sigmund Freud, 1856 a 1939, trouxeram a sua contribuição. Em resumo, eles contribuíram com novas perspectivas para a ciência. Isso ao mostrar que tudo deve ser questionado, pois não existem certezas. Sendo assim, depois de Einstein e Freud, o tempo, o espaço, e a mente humana passaram a serem vistos de outra forma. Portanto, foi nesse contexto de inovações, incertezas e questionamentos, que surgiu o cubismo, o primeiro movimento de vanguarda, em 1907. Com ele, veio uma nova forma de fazer e ver a arte. Características do cubismo. As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, foi a obra que deu início ao primeiro movimento de vanguarda da Europa, em 1907. Sendo que a palavra cubismo vem da figura geométrica do cubo. No ano seguinte, em 1908, o crítico Louis Valcelles, 1870 a 1943, referiu-se ao novo estilo como sendo uma realidade construída com cubos, no jornal Gil Blas. É claro que isso foi suficiente para dar nome ao movimento. Enfim, as características do cubismo são: geometrismo. O cubismo representa a realidade por meio de figuras geométricas. Antitradicionalismo. Rompe com os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Fragmentação das formas e distorção da realidade. Oposição à ideia de arte como imitação da natureza. Apresentação de relações e formas não acabadas. Apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser visto. Quebra radical com a arte acadêmica. Vale destacar que o cubismo pode ser dividido em 3 fases. Cubismo primitivo, composto por planos largos, simples e volumétricos. Cubismo analítico. Se utiliza da decomposição dos objetos, condensação dos planos e monocromatismo. Cubismo sintético. Cores e colagens. Artistas principais. Os principais artistas de cada área são: 1. Pintura. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Georges Braque, 1882 a 1963. Joan Gris, 1887 a 1927. Fernand Léger, 1881 a 1955. Robert Delaunay, 1885 a 1941. Sonia Delaunay, 1885 a 1979. Albert Iglesias, 1881 a 1953. Jean Metzinger, 1883 a 1956. Roger de Lafresnaye, 1885 a 1925. 2. Escultura. Alexander Ashipenko, 1887 a 1964. Pablo Gargallo, 1881 a 1934.
Raimundo Champvillon, 1876 a 1918, Jacques Lipchitz, 1891 a 1973, Constantin Brancusi, 1876 a 1957. 3 Música. Igor Stravinsky, 1882 a 1971. O cubismo e a literatura. O poeta francês Guillaume Apollinaire, 1880 a 1918, é o principal idealizador do cubismo na literatura europeia, sendo que ele lançou o seu Manifesto da Literatura Cubista em 1913. Outros poetas europeus que aderiram ao cubismo foram Max Jacob, 1876 a 1944, André Salmon, 1881 a 1969, Jean Cocteau, 1889 a 1963, Mário de Sá Carneiro, 1890 a 1916, e, por fim, Vladimir Mayakovsky, 1893 a 1930. Além disso, o poeta brasileiro Oswald de Andrade, 1890 a 1954, também aderiu ao movimento. Um exemplo disso é o seu poema Hípica. Saltos Recordes. Cavalos da Penha. Correjoques de Higienópolis. Os Magnatas. As Meninas. E a orquestra toca. Chá. Na sala de coquetéis. Brasil cubista. Assim como os outros movimentos vanguardistas da Europa no começo do século XX, o cubismo serviu como inspiração para vários artistas do modernismo brasileiro. Alguns exemplos de artistas que se apropriaram das características cubistas em suas obras são Tarsila do Amaral, 1886 a 1973. Ismael Neri, 1900 a 1934. Cândido Portinari, 1903 a 1962. Anita Malfatti, 1889 a 1964. Vicente do Rego Monteiro, 1899 a 1970. Antônio Gomide, 1895 a 1967. Clóvis Graciano, 1907 a 1988. Milton da Costa, 1915 a 1988. José Pansetti, 1902 a 1958. Antônio Bandeira, 1922 a 1967. Luiz Sassilotto, 1924 a 2003. Carlos Cliar, 1920 a 2001.